Não se sabe desde quando o mundo da cultivação chamado de jogo apareceu. Era um portal que as pessoas podiam entrar. Os jogadores recebiam o direito de entrar no mundo do jogo, e ao derrotar monstros e subir de nível, eles recebiam artefatos e equipamentos que podiam trazer de volta para o mundo humano. Sorrindo entusiasmados, eles saíam do portal, carregando cristais ou sacos cheios de espólios. Mas tudo isso levou ao fato de que, em um dia terrível, centenas de milhares de monstros invadiram o mundo, destruindo tudo em seu caminho. Os mesmos portais apareceram acima da capital da humanidade, e os monstros que surgiram nas ruas da cidade começaram a destruir casas, fazendo com que a luz das chamas fosse visível no ar de vez em quando. Desde que os monstros entraram no mundo humano, as batalhas estavam em curso. Os monstros matavam os humanos, que fugiam em pânico, e as cidades foram reduzidas a cinzas. Os monstros, quase sem parar, destruíam as casas que apareciam em seu caminho, e os remanescentes da humanidade lutaram por suas vidas até que restou apenas uma cidade. Várias pessoas que haviam subido ao telhado de um dos prédios altos, usaram armas para combater os enormes monstros que cercavam o edifício por todos os lados. Um deles gritou que a cidade em breve seria destruída, bem como toda a humanidade, e naquele momento, várias pessoas que estavam lutando abaixo de repente gritaram de espanto, sem entender exatamente o que estavam vendo. Tal assombro foi causado pelo fato de terem notado um enorme monstro estendendo sua mão para a frente. E acabou sendo o Senhor dos Demônios. As pessoas adivinharam que era o último chefe, ou seja, o Senhor dos Demônios. E um dos homens gritou que o Senhor dos Demônios tinha aparecido, e os monstros ainda estavam avançando. Ele perfurou um dos monstros mais próximos com sua arma, e Qin Shan, que era um grande espadachim, franziu a testa em concentração, notando que lhe restava um último ataque, chamado Morte Comum. Ele tinha certeza de que essa era a única maneira de derrotar o Senhor dos Demônios. E espadas mágicas brilhantes apareceram no ar ao lado dele. E um dos homens gritou, tentando dissuadi-lo de fazer isso, porque sabia que, se o protagonista usasse a morte comum, seria o fim para ele, e ele era a última esperança para a humanidade. No entanto, apesar de seus gritos, Qin Shan, impulsionando-se bruscamente do chão, saltou no ar e declarou seriamente que eles não tinham mais escolha, porque apenas sua lâmina poderia terminar com isso. Ele gradualmente se aproximou do Senhor Demônio, que gritava de boca escancarada, e os guerreiros embaixo começaram a criar uma aura mágica, prometendo que usariam o resto de seu poder espiritual para ajudar o protagonista neste ataque. Eles entenderam que agora tudo dependia dele, e ele disse que todas as batalhas e tristezas da humanidade devem acabar. Ele gritou, direcionando seu ataque para a frente, e os guerreiros, cujo poder espiritual apareceu ao lado dele na forma de suas silhuetas, também avançaram em direção ao monstro, unindo-se em um ataque poderoso. O Senhor Demônio abriu a boca ainda mais para absorver esse ataque. E no momento seguinte, quando o projétil de energia mágica colidiu com o corpo do monstro, uma poderosa explosão ocorreu, iluminando a área ao redor. Nesse exato momento, o último deus da humanidade caiu, e a curta guerra entre humanos e monstros terminou com a derrota dos humanos. O mundo humano entrou na fase de destruição, e o jogador Qin Shan, graças a matar o Lorde Demoníaco final, recebeu uma chance de renascer. Ele se encontrou em uma floresta escura em um dia chuvoso, com relâmpagos ocasionalmente cruzando o céu. Nesse momento, dois homens se aproximaram de uma cova cheia de cadáveres e pararam na beira dela, e um deles, segurando uma lanterna, virou-se para seu comandante e perguntou por que eles vieram a essa cova de cadáveres. Ele perguntou o que fariam se encontrassem monstros. Sem responder à sua pergunta sobre os monstros, seu camarada sugeriu que dessem uma olhada no que poderia ser pescado dessa pilha. E com um sorriso, disse ao camarada para apenas olhar quantas coisas boas havia que essas pessoas mortas não precisavam mais. O homem perguntou, espantado, se o capitão realmente queria roubar os tesouros dos cadáveres. Ignorando essa pergunta também, o homem de repente notou uma espada visível entre os corpos e pediu ao camarada que olhasse para ela. Caminhando sobre os corpos, ele se aproximou mais da espada, dizendo que era uma lâmina incomum. E ao pegar a espada, sugeriu que primeiro lidassem com essa lâmina e depois coletassem mais coisas boas. Ele sorriu, preparando-se para baixar a lâmina de sua espada. E de repente Qin Shan, em cujas mãos a espada estava apertada, abriu os olhos e, balançando sua arma, derrubou a espada das mãos do capitão, que, recuando, perguntou com medo o que estava acontecendo. Qin Shan trincou os dentes, finalmente se levantou, assumiu uma posição de combate e então avançou, atacando o capitão e perfurando-o com a lâmina. O homem gritou, e Qin Shan, cerrando ainda mais a mandíbula, o derrubou no chão, e o homem que veio com o capitão para este buraco gritou, chamando Qin Shan de monstro, já que ele matou o capitão. O protagonista, respirando pesadamente de cansaço, olhou para este homem e perguntou onde estava. Além disso, ele estava curioso sobre o homem parado à sua frente, porque se lembrava de ter lutado com o Senhor dos Demônios. Mas, de repente, ele se distraiu, sem esperar respostas para suas perguntas, e olhou para o capitão, que, deitado no chão, começou a tremer.
suas mãos começaram a mudar gradualmente, e logo, em vez do capitão, apareceu um monstro, que esticou uma mão equipada com garras afiadas para a frente, e a direcionou para o pescoço de Jing Shan. O protagonista não teve tempo de reagir, e portanto, o monstro, agarrando seu pescoço com as palmas, conseguiu derrubá-lo no chão. E olhando isso furiosamente, Jing Shan ficou espantado com quanta força havia nas mãos desse monstro. O monstro, abrindo sua boca cheia de dentes, mostrou a língua, olhando para o protagonista com entusiasmo, e desejou que ele morresse. Kishan, estendendo sua palma trêmula para o lado, perguntou se esse monstro realmente queria matá-lo. Ele gritou que não cederia tão facilmente, e agarrou um dos fragmentos de osso com a palma da mão. E então, com um movimento brusco, enfiou-o no corpo do monstro. O monstro pulou para o lado, olhando para o ferimento com horror, e Kishan, levantando-se, pegou sua espada, e limpando a garganta, disse que era perigoso aqui. Ele franziu a testa, avisando que este monstro agora o havia irritado, e correu para a frente, e então saltou. E caindo no chão ele golpeou, cravando a lâmina no corpo do monstro. Quando ele puxou a lâmina do monstro, o corpo do monstro caiu, espalhando sangue, e o protagonista ficou lá por um tempo, olhando para ele. E então virou as costas para o monstro morto, e disse que era estranho. Afinal, ele matou essa pessoa. Mas ela ressuscitou. Ele se perguntou, será que não é o mundo deles, mas o cultivo do jogo? De repente, ele se lembrou do sistema e perguntou, onde está? Ele gritou a palavra sistema várias vezes, tentando convocá-lo. Mas mesmo depois de algum tempo, nada aconteceu. E enquanto os corvos já haviam voado e começado a comer os cadáveres, Jing Shan levantou a cabeça e, percebendo que isso era estranho, perguntou a si mesmo por que o sistema não estava respondendo. O homem que veio aqui mais cedo caiu no chão de medo e perguntou, o que aconteceu? Ele não entendia quem era Kishan, e perguntou se ele era um monstro ou um homem. O protagonista olhou para ele seriamente, limpando o sangue da lâmina com os dedos, e observou que se este homem já tivesse matado milhões de monstros, não faria tal pergunta. Ele o chamou por um nome desdenhoso, mas o homem, ainda perplexo, perguntou quem era Kishan. Ele pediu que ele mostrasse seu emblema, e o protagonista perguntou novamente em confusão, e então tocou o objeto pendurado em seu cinto com a mão. Depois de tirá-lo, ele olhou para a inscrição que dizia que ele era um soldado raso da cavalaria de Kishan. Ele lembrou que eram fichas de um jogo, e um jogo antigo. E quando mostrou a inscrição ao homem, ele pediu desculpas, admitindo que pensava que ele era um monstro. Virando-se, acenou com a mão, sugerindo que voltassem ao acampamento, já que era muito perigoso aqui. Jing Shan não o seguiu imediatamente, mas ao se virar, de repente congelou, notando um grampo especial no cabelo de uma das pessoas mortas. Ele reparou que o uniforme dessas pessoas era exatamente o mesmo de 10 anos atrás, e, pegando a presilha, prendeu o cabelo para que não atrapalhasse, após o que, atraindo a atenção do homem, perguntou que ano era. O homem respondeu que era 681 da dinastia Jinping, e com os olhos arregalados, Jing Shan perguntou o que estava acontecendo. Ele repetiu o ano atual em sua mente, congelado de choque, e então percebeu que este era o mundo do cultivo do jogo, exatamente 10 anos atrás. De repente, uma notificação do sistema apareceu, dizendo que o tempo atual era o último ano da dinastia Jinping. O fluxo do tempo estava estável, então, o protagonista conseguiu escapar do perigo e escapou com sucesso do dia do julgamento. Jing Shan, ao notar a janela do sistema que apareceu, olhou para sua nova notificação, que anunciava que a redefinição de patente havia sido concluída. Então a patente atual de Kishan era soldado raso de cavalaria. Os olhos do protagonista se arregalaram e ele se perguntou, será que ele havia se tornado um soldado de cavalaria? O sistema de repente anunciou que a patente havia sido confirmada. E o protagonista, ainda em choque, congelou, enquanto o sistema enviava outra notificação, dizendo que a ativação do sistema Deus da Guerra foi bem sucedida, e a jornada perigosa estava prestes a recomeçar. Kishan, levantando a cabeça, percebeu que tinha renascido e parecia erguer-se levemente. Notando partículas de luz no ar ao seu redor, ele olhou em volta e se perguntou, será que este era realmente o sistema do Deus da Guerra? De repente, ele se virou, ouvindo um som do lado, e franziu a testa, e então viu que um monstro terrível começou a correr em sua direção. O homem, também percebendo isso, gritou, gaguejando, e ao notar que era um monstro, gritou com confiança que estavam acabados. No entanto, Kishan, entrando em posição de combate, disse a ele para não ter medo, explicando que era uma fera selvagem comum. Ele preparou sua espada e então saltou para atacar, mas o monstro, balançando a pata, quebrou sua arma, e o protagonista se perguntou, espantado, o que estava acontecendo. Ele voou para o lado porque o golpe do monstro foi muito forte, e perguntou onde estavam suas habilidades de espadachim. No entanto, ele não ia desistir, apesar de saber que não conseguiria derrotar esse monstro frente a frente. Ele tinha que se lembrar dos velhos tempos, e, cerrando os dentes, esperou até que o monstro se aproximasse dele, e de repente ele se lembrou de que o ponto fraco desse monstro era sua garganta.
Conseguindo entrar debaixo do corpo do animal, ele enfiou o resto de a espada na garganta deste, e puxando a lâmina, ele alargou o ferimento, e sangue jorrou dele, e o monstro em si voou para o lado. Qi-Shan atacou novamente, cortando-o em duas partes, e quando o monstro caiu no chão, uma poça de sangue bastante grande imediatamente se formou ao lado do corpo deste. O protagonista notou que este lugar parecia como se as pessoas aqui tivessem desistido, mas ele foi subitamente distraído desses pensamentos ao perceber vários outros monstros à frente. Ele percebeu que os monstros eram atraídos pelo cheiro da cova com cadáveres, e era por isso que havia tantos deles. Além disso, outros monstros logo apareceram nas proximidades, e Qi-Shan franziu a testa, observando que havia muito mais monstros desta vez. Ele mal conseguiu lidar com uma dessas pontes e se perguntou como deveria matar tal rebanho. Virando-se abruptamente, correu até o homem, perguntando se havia um lugar próximo onde pudessem se esconder. O homem respondeu que havia um acampamento adiante, que estava escondido sob uma barreira protetora. E perseguidos pelos monstros, os dois correram. O homem correu um pouco à frente, liderando o caminho, e todo o seu rosto estava coberto de suor pelo esforço. O protagonista olhava para trás, para os monstros de tempos em tempos, e quando finalmente chegaram à barreira, o homem, ao entrar, disse a Qi-Shan para entrar também. Quando eles desapareceram atrás da barreira, os monstros pararam, olhando ao redor confusos. E o protagonista e o homem se encontraram em um acampamento que estava protegido por uma cúpula. Havia tochas queimando dentro e armas em suportes especiais. E o homem gritou que o acampamento estava seguro, explicando que havia uma barreira de furtividade protetora sobre ele, para que os monstros não conseguissem encontrar o acampamento. Ele se curvou, apoiando as mãos nos joelhos, respirando pesadamente de cansaço. Mas Qi-Shan o advertiu seriamente. Quando entraram no acampamento, ele imediatamente sentiu que havia uma brecha na barreira, então sabia que não duraria muito. Olhando para ele com medo, o homem perguntou o que deveriam fazer. O protagonista disse que, se houvesse pedras espirituais, eles ainda poderiam aguentar por um tempo. E, fugindo, o homem prometeu que procuraria mais pedras espirituais no acampamento. Semicerrou os olhos. Qi-Shan notou silenciosamente que ele tinha acabado de atacar o Senhor Demônio com uma morte comum, mas corrigiu suas palavras, observando que tinha feito isso em sua vida passada. Na vida anterior, as pessoas achavam que o mundo de cultivo do jogo era um jogo virtual, e foi somente no último momento que perceberam que os monstros que atravessaram eram reais. No entanto, já era tarde demais. Então Qi-Shan percebeu que a destruição da humanidade estava predestinada. Ele lembrou de sua última batalha, supondo que sua reencarnação e retorno ao mundo do jogo 10 anos atrás foi uma chance de salvar a humanidade e impedir o dia do juízo final. No entanto, primeiro, ele precisava encontrar uma maneira de se defender neste mundo. E ao tocar o cabo de uma das espadas em um suporte especial com os dedos, pensou que na recente batalha com o monstro, ele não conseguiu ativar a esgrima. E se isso continuasse, ele não duraria muito. Mas de repente, ele estremeceu, franzindo a testa, e lembrou-se do sistema do deus da guerra. Ele se virou, notando uma janela do sistema ao seu lado, e uma notificação registrou seus atributos, incluindo seu nome, seu poder espiritual, que estava atualmente em 4 de 5, sua classificação atual como soldado raso de cavalaria, sua cultivação de temperamento de Qi estava no nível 1, e as habilidades que estavam atualmente ausentes. Matar seres vivos traria poder espiritual, e quanto maior a cultivação, maior seria o limite de poder espiritual. Matar 2 lobisomens traria 4 pontos de poder espiritual, e olhando para o sistema, o protagonista percebeu que era completamente diferente do sistema de sua vida passada. No entanto, ele decidiu que não se importava. Afinal, não era tão importante, já que o que ele precisava descobrir agora era como se manter vivo. Percebendo que seu atual temperamento de QI estava apenas no nível 1, ele agora entendia por que estava tão fraco, e tudo o que podia fazer agora era sentir a energia espiritual. De repente, o sistema disse que a ativação do sistema do Deus da Guerra foi bem sucedida, e perguntou se precisava ativar as funções básicas. Qi-Shan ordenou que fosse ativado, e a janela do sistema ativou a arte do Deus da Guerra. A essência disso era que o protagonista poderia compreender todas as técnicas de luta do dono da arma se tocasse em qualquer arma. Compreender as técnicas consumia uma certa quantidade de poder espiritual, e Qi-Shan se perguntou se bastaria ele tocar na arma e conseguiria usar as habilidades. Ele lamentou que não houvesse uma espada por perto, então pegou uma das armas, e a notificação imediatamente indicou que era um alfange militar, listando várias técnicas utilizadas. A primeira técnica era a aniquilação, que era para matar um grande exército, e requeria um ponto espiritual. A segunda habilidade se chamava tomar o touro pelos chifres, e era um golpe a queima-roupa, requerendo um ponto espiritual. Shinza notou que, para matar um monstro, ele quase morreu. Então entrar em batalha com uma enorme horda seria simplesmente suicídio. Por isso, ele decidiu usar ataques de longo alcance, pois era uma boa maneira de elevar sua cultivação. Ele pegou o arco militar, e havia mais técnicas utilizadas disponíveis para ele. A primeira técnica era estabilização, que requeria 2 pontos espirituais. A segunda habilidade era explosão, que requeria 2 pontos espirituais.
A terceira técnica era precisão, que requeria 4 pontos espirituais. E havia uma quarta técnica chamada tiro duplo, que exigia 6 pontos espirituais. Tiro duplo, pelo que Qin Shan sabia, parecia poderoso. Mas ele não tinha poder espiritual suficiente para compreender essa habilidade. No final, ele decidiu que queria compreender estabilização e explosão. E no instante seguinte, fluxos de energia mágica apareceram ao seu lado, que, emanando do arco, dirigiram-se para sua cabeça. Qin Shan franziu a testa em confusão, e então xingou, percebendo que as habilidades aprendidas foram imediatamente compreendidas. Ele tirou uma flecha da aljava que estava pendurada ali perto, e sugeriu a si mesmo usar as habilidades recém-adquiridas na batalha. Puxando a corda do arco, ele sorriu entusiasmado, disparando várias vezes de uma vez, e notou que a precisão era boa. Mas o dano não era suficiente. Ele pegou outra flecha, perguntando a si mesmo. O dano seria maior se ele adicionasse um pouco de poder espiritual? Ele realmente fez isso, puxando a corda do arco, e quando atirou, as flechas foram seguidas por fios de energia mágica. O impacto se tornou muito mais forte, por causa do qual os alvos atingidos pelas flechas foram até destruídos. Olhando para o resultado de seus tiros, o protagonista exclamou que, sob a explosão com poder espiritual, o dano foi muito maior. Então, com as novas habilidades do sistema, ele seria capaz de derrotar o rebanho de monstros. Só então ele iria descobrir o que realmente aconteceu. Mas de repente estremeceu, sentindo o chão tremer, e se perguntou o que estava acontecendo. Ele supôs que era um terremoto, mas ao se virar, percebeu que não era o caso, pois notou que o som vinha de fora do acampamento. Correndo em direção à barreira, ele percebeu o que era e se concentrou no gigante sem rosto que se aproximava do acampamento. Ele ficou espantado com isso e perguntou: seria mesmo um gigante sem rosto? Ele viu esse monstro pela primeira vez no primeiro ano em que os jogadores entraram no mundo de cultivo. E ao recordar esse encontro, perguntou-se: por que esse monstro apareceu agora? Ele presumiu que algo tinha acontecido que não aconteceu em sua vida anterior. E de repente ouviu um homem que se aproximou dele segurando pedras espirituais nas mãos, perguntar que tipo de monstro era aquele. O protagonista disse que era um monstro do primordial Incal, o gigante sem rosto. Ele observou que este monstro estava vindo em direção a eles. E o homem, começando a entrar em pânico, gritou que estavam acabados. Quando o monstro deu um passo, poeira levantou-se no ar, e o homem, incapaz de se manter de pé, caiu, deixando cair as pedras espirituais que havia trazido consigo. O gigante levantou a perna novamente, e Qin Shan disse ao homem para não ter medo, observando que eles não morreriam. O gigante sem rosto não atacou a barreira, mas simplesmente a ultrapassou. E o homem e o protagonista assistiram confusos. Qin Shan suspirou aliviado, dizendo que o monstro não estava vindo em sua direção. E o homem de repente notou que a barreira estava quebrada, e perguntou ao protagonista o que estava acontecendo. Olhando para as rachaduras, Qin Shan deduziu que o abalo dos passos do gigante tinha quebrado a barreira protetora de furtividade, o que significava que eles estavam expostos, e as bestas monstruosas os tinham encontrado. Ele sabia que haveria mais desses monstros em breve. Então decidiu lidar com esses monstros. Tirando suas flechas e arco, ele se preparou para atirar e ordenou ao homem que levasse as pedras espirituais para a barreira. O homem respondeu firmemente que tinha entendido tudo, e o protagonista usou a habilidade de estabilização, disparando uma flecha para a frente, e esse ataque foi bastante poderoso. Então o monstro foi morto de uma vez. Olhando seriamente para o oponente, Qin Shan notou silenciosamente que ataques de longa distância eram ótimos para lutar contra predadores monstruosos. Vários outros monstros começaram a se aproximar dele, e ele usou a habilidade explosão, disparando várias flechas de uma vez, que voaram em direção aos monstros, matando-os. Os pontos de experiência foram preenchidos, e a quantidade máxima era 5. Então o proprietário poderia subir para o segundo nível de fortalecimento de Qi. A estabilização, além disso, recebeu uma melhoria, e Qin Shan ganhou um nível na habilidade de durabilidade. Ele observou que habilidades que podem ser melhoradas são mais adequadas para o nível inicial, porque assim ele pode tranquilamente aumentar seu nível. Agora ele estava preocupado com apenas uma coisa, ou seja, por que o gigante sem rosto apareceu aqui? De repente, o homem correu mais perto dele, dizendo que havia instalado pedras espirituais. Então achava que a barreira de furtividade duraria por um tempo. O protagonista admitiu que tinha medo de que as coisas não fossem tão simples. E o homem, notando que o gigante sem rosto já tinha passado, perguntou do que eles deviam ter medo. Qin Shan, guardando seu arco, explicou que gigantes sem rosto não andam sozinhos. Então havia uma alta probabilidade de haver alguém de alto nível com este. A barreira de furtividade não os protegeria de predadores monstruosos de alto nível, porque o gigante sem rosto também os viu. Mas eles eram indiferentes a isso. Ele tinha a sensação de que algo grande se aproximava, e olhou pensativamente para o gigante sem rosto, cujo contorno ainda era visível à distância. Algum tempo depois, quando o sol já estava nascendo, Qin Shan estava em uma colina, e de repente estremeceu ao notar a silhueta de um monstro visível na poeira. Ele exclamou mentalmente que sabia que isso aconteceria, pois os monstros que se aproximavam do acampamento eram demônios sugadores de sangue, e cobras flamejantes escuras.
Os demônios estavam sentados nas cobras, guiando os monstros na direção certa, e atrás dos pequenas fogueiras ficaram acesas no chão. Qin Shan percebeu que esses monstros pareciam estar com pressa para chegar a algum lugar, e também notou que esse exército estava indo na mesma direção que o gigante sem rosto. Pulando a cerca onde ele estava, ele pulou para baixo e, voltando-se para o homem que estava ao lado dele, disse que havia muitos monstros de alto nível ali, perguntando para onde estavam indo. O homem não teve tempo de responder a essa pergunta, pois de repente notou algo no céu e, levantando o dedo, pediu ao protagonista que olhasse para lá. Qin Shan estremeceu, e no momento seguinte algo caiu de repente ao lado deles, levantando nuvens de poeira. O homem perguntou com medo o que era aquilo. O monstro que caiu no chão disse que estava muito cansado, observando também que quase tinha alcançado aqueles que precisava alcançar. Inclinando-se para mais perto do monstro, o homem colocou um dedo na bochecha e notou que era algum tipo de pássaro. E o monstro, de repente estremecendo, começou a gritar que eram pessoas, e começou a fugir. E o homem pulou para o lado, gritando quando percebeu isso. O monstro continuou a gritar, observando que precisavam fugir das pessoas. E ao assistir isso, Qin Shan notou que este monstro era muito inteligente, decidindo que não podia deixá-lo escapar. Tirando uma flecha da aljava, ele pulou, e então franziu a testa, mirando, e usou a habilidade de durabilidade. Ele conseguiu acertar o monstro com uma flecha e pregou-o ao tronco da árvore, e então pousou ao lado dele. E o sistema notificou que ele havia recebido 2 pontos adicionais de poder espiritual, de modo que agora a quantidade era de 3 de 5. Notando o pendente pendurado no pescoço do monstro, Qin Shan perguntou: "O que é isso?" De repente, uma voz veio dele, que anunciou a tarefa de transferir tropas para o sul. A ordem era para aqueles que receberam a mensagem se moverem para o gigante sem rosto e para o esquadrão de sugadores de sangue. E Qin Shan percebeu que essa era uma missão secreta do exército de monstros. Esta ave estranha era um mensageiro, e o protagonista se perguntou: os monstros realmente começaram uma guerra? Ele achou estranho porque no mundo da cultivação ele conhecia todas as batalhas, e no início não havia batalhas entre pessoas e monstros. Se não fosse por uma batalha, então ele não entendia por que uma força tão grande precisava ser transferida. E se perguntou se era possível que isso fosse uma preparação preliminar. Ele pensou nisso, dizendo a si mesmo para se lembrar de quem tinha sido morto no ataque surpresa. De repente, virando-se para o homem que havia se aproximado, ele perguntou que dia era. Ele estremeceu espantado, mas finalmente disse que era 7 de junho e perguntou o que havia acontecido. Shinza mentalmente repetiu a data, recordando o que tinha acontecido naquele dia, e recitou os nomes do ancião da seita, grande mestre da barreira Gongsunji, assim como a santa donzela da seita Tianji, Ning Yueshang. Esses 2 grandes mestres dos humanos estavam prestes a cair em poucos dias, e seu poder estava no auge. Então, se sobrevivessem, talvez a humanidade ainda tivesse uma chance de evitar o dia do julgamento. Ele cerrou a mandíbula, fechou os olhos e abaixou a cabeça, percebendo que com sua atual cultivação, não conseguiria nem mesmo se aproximar daquele exército. Ele queria mudar muitas outras coisas em sua vida, e imaginou a silhueta de uma garota. Mas de repente abriu os olhos, estremeceu de espanto, e olhou para a notificação do sistema, que avisava que o jogador Qin Shan seria suspenso do jogo por 24 horas. Então ele em breve retornaria ao seu mundo. Qin Shan franziu a testa em confusão e perguntou a si mesmo: será que o sistema do deus da guerra realmente poderia expulsá-lo do jogo? A notificação acrescentou que todo o seu inventário havia sido transferido para o armazenamento, e ele poderia acessá-lo a qualquer momento. Logo, o despacho começou, e com uma expressão de preocupação, o protagonista perguntou-se se estava voltando. Seu corpo foi gradualmente envolvido por uma aura mágica brilhante à medida que a transferência começava. Na Federação da Liberdade, no condado de Chang'an, Qin Shan subitamente apareceu em uma das salas. Ele congelou, olhando ao redor, e percebeu com espanto que esta era a dança do colégio. Ele estava tão chocado, especialmente porque voltou à Terra antes do apocalipse, que só foi distraído de seus pensamentos quando ouviu alguém chamando por ele. Franzindo a testa em concentração, ele se virou, reconhecendo a voz, e viu Su Xue se aproximando dele. Ela era sua colega de classe e a neta mais velha da família Su, a 9ª família aristocrática. Xue sorriu levemente e comentou que o amigo do protagonista, cujo nome era Zhang Yi, lhe disse que Qin Shan queria falar com ela sobre algo. Yi, que era um bom amigo do protagonista, também se aproximou e riu, confirmando que Qin Shan queria contar algo importante para Shu. Qin Shan olhou para ele pensativamente, e após ouvir essa conversa, os outros alunos começaram a conversar entre si. E um dos garotos perguntou se o protagonista realmente queria confessar seu amor por Shu. Uma das garotas próximas exclamou que isso simplesmente não poderia ser verdade, e outra ficou interessada na situação atual. Qin Shan de repente ficou mais irritado, gritando o nome de Yi em sua mente, e lembrou que em sua vida passada, ele o envenenou com um veneno que afeta o estado emocional. E por causa disso, o protagonista tratou Xue de forma muito cruel.
porque ele ofendeu a família Shui. A Federação da Liberdade o baniu de seu território. E ele não teve escolha a não ser partir. Mas para ir ao Império Fuxi, e ele não teve chance de voltar até que a crise surgisse e os dois mundos se fundissem. Ele se lembrou de você observando-o com um sorriso sarcástico enquanto era capturado pelos guardas. E lembrou-se de Shui lhe dando um tapa e sendo obrigado a arrumar suas coisas e partir. Ele não ia deixar isso acontecer novamente nesta vida. Mas de repente foi distraído de seus pensamentos, quando ele se aproximou ainda mais dele e lhe disse para não ter medo e falar. Qin Zhan baixou a cabeça e então olhou para Shui e começou a falar sobre o que queria dizer. Todos ao redor começaram a sorrir entusiasticamente, presumindo que haveria um espetáculo, e o protagonista anunciou que queria convidar Shui para sua casa para jantar, oferecendo-lhe para experimentar sua culinária. Muitos espectadores ficaram decepcionados, pensando que isso era algum tipo de bobagem. Yue olhou para Qin Shan em choque, claramente não esperando tais palavras. Yue perguntou novamente, confusa, admitindo que pensou que o protagonista sugeriria outra coisa. Mas ele continuou insistindo em apenas jantar. Com um sorriso entusiasmado, Yi perguntou se Qin Shan não queria confessar seu amor a Shu. O protagonista avisou-o para não brincar, observando que eles não tinham falado sobre isso, e franzindo a testa, mas ainda sorrindo. Yi presumiu que seu plano estava prestes a falhar, então decidiu fazer tudo ele mesmo. Ele perguntou, descontente, por que Qin Shan desistiu no momento mais crucial. Ele decidiu ajudá-lo e, acenando com a mão, começou a aproximá-la dele. Uma lâmina fina apareceu no anel em seu dedo, e o protagonista olhou atentamente para ela e conseguiu interceptar a mão de Yi a tempo, que perguntou, confuso, o que ele estava fazendo. Qin Shan calmamente admitiu que queria lhe perguntar a mesma coisa, e, com um movimento brusco da mão, jogou Yi no chão e então, tirando o anel do dedo, perguntou o que ele queria fazer com ele. Olhando para isso desesperadamente, Yi pediu-lhe para não pensar nada de errado, observando que era um anel comum. Qin Shan pensou que em sua vida anterior, ele nunca soube quem queria prejudicá-lo, e assumiu que agora os guardas da família Su o ajudariam. Semi-cerrou os olhos com desagrado e perguntou se Yi não iria confessar. Nesse caso, ele ordenou que se culpasse e atraiu a atenção de Tia Su, que apareceu nas proximidades com o velho Li. Ambos eram guardas de Shue, e olhando seriamente para o protagonista, Su lembrou-lhe que lhe disse que só podia chamá-la quando Shue estivesse em perigo. Qin Shan, mostrando o anel com a lâmina, pediu que olhassem para isto primeiro, e Su pegou o anel e olhou para ele com a boca ligeiramente aberta de espanto. Li, aproximando-se dela, perguntou o que havia acontecido. Su explicou que havia um veneno muito forte no final. E Shui, cobrindo a boca com a mão, perguntou horrorizada se era realmente veneno. Qin Shan disse que não sabia o motivo de tais ações, mas a única coisa que ele sabia com certeza era que alguém queria que ele brigasse com Shui. E para descobrir quem era essa pessoa, Su e Li precisariam de ajuda. Percebendo essa situação, Yi começou a rastejar lentamente para o lado e, depois, levantando-se, tentou fugir, olhando desesperadamente para a frente. Li olhou para ele pensativamente e, de repente, desapareceu de onde estava e apareceu bem na frente de Yi, que, ao notá-lo, estremeceu de medo. Uma aura mágica apareceu ao redor do corpo de Li. Ele estendeu a palma da mão para a frente e disse a Yi para vir até ele. Observou que a vida mundana estava cheia de dificuldades, e perguntou se não seria melhor para ele entrar em seu doce sonho sombrio. Ele colocou a palma da mão na cabeça de Yi e começou a usar magia nele, ordenando que lhe contasse o segredo que estava escondido bem no fundo e prometeu realizar todos os seus sonhos em troca. Ye, cujo corpo estava coberto de suor pelo esforço e um fio de saliva escorria pelo queixo, prometeu que lhe contaria tudo, e ao ver isso, Qin Shan perguntou chocado se aquela era uma técnica do escolhido do céu. Shui disse que de fato era, observando que Li era o escolhido do céu, e sua técnica estava relacionada à hipnose. A questão era que, em seu mundo, havia pessoas com habilidades especiais, e eram essas que chamavam de escolhidos do céu. Essas habilidades eram despertadas, e era impossível obtê-las através de cultivo. Li, enquanto isso, continuava a arrancar o segredo de Yi e ordenou que ele contasse sobre quem queria prejudicar Shu. Yi abriu a boca para dizer algo, mas no final nada saiu, e Qin Shan percebeu que isso significava que alguém havia direcionado Yi a fazer isso. Finalmente, terminando sua magia, Li voltou para Qin Shan e os outros, declarando que Yi não sabia de nada. Yi ajoelhou-se, curvando-se de olhos arregalados, e então olhou desesperadamente para Qin Shan, que observou que eles eram amigos há muitos anos, pedindo para poupá-lo. Ele se arrastou mais perto dele, implorando por isso. E o protagonista de repente admitiu que tinha pensado em algo. E então gritou que agora era hora de acabar com a amizade deles. Ele girou a perna com força, dando um chute poderoso em Yi, e a força foi tão grande que Yi foi arremessado. Alguns discípulos tiveram que recuar para evitar colidir com ele. E Qin Shan, afastando-se de Yi que caía no chão, virou-se para Shui, pedindo-lhe que verificasse Yi novamente. Su advertiu-o seriamente que não deveria mandar nela. E depois disso, Shui se aproximou de Qin Shan, agradecendo-lhe por proteger sua honra.
O protagonista apontou que não havia necessidade de gratidão, já que dizia respeito a ambos, e Shui, olhando para ele com constrangimento, pensou que parecia que Qin Shan tinha se tornado diferente. O protagonista de repente percebeu que o sistema ainda estava lá e também notou que a ampulheta estava pendurada. Ele assumiu que em breve poderia voltar ao mundo da cultivação, mas ainda não entendia por que a equipe de monstros estava se movendo tão abertamente. Além disso, Hu colocou isso sobre ele, e ele sinceramente queria que ele não perdesse a dianteira. Achou estranho que o sistema Deus da Guerra pudesse transportá-lo deste mundo para outro por conta própria. Mas no final decidiu que estava tudo bem, já que ele estava aqui para impedir o fim do mundo. E então se virou e levantou-se relaxado com as mãos nos bolsos. No condado de Shengning, um dispositivo voador especial voou mais perto da parte externa do palácio. E um grupo de pessoas começou a se aproximar dele. E, chorando em desespero, prometeu que não ousaria fazer isso novamente e começou a implorar o perdão de todos. Mas, apesar de seus apelos, Su e Li continuaram a levá-lo em direção ao helicóptero, e então o levaram para dentro. E Xue, entrando depois deles, acenou com a mão dizendo adeus, observando que ela e Qishan se veriam novamente. Ele também acenou com a mão dizendo adeus, olhando para ela com um olhar concentrado, e pensou que Yu tinha sido menos afortunado que o próprio Qishan em sua vida passada. Quando o helicóptero decolou do chão, ele relaxou, jogando as mãos atrás da cabeça, e suspirou, percebendo que finalmente poderia ir para casa. Ele se perguntou quantos anos haviam se passado desde que deixou seu pequeno quarto, e quando começou a sair, foi subitamente distraído por um rugido. A questão era que outro helicóptero havia pousado na plataforma, e o personagem principal se perguntou, perplexo, seria realmente um helicóptero? Pertencia a uma das 9 famílias aristocráticas, os Ne. E enquanto pensava nisso, o helicóptero pousou. Uma das portas se abriu. E no corredor Sung, que estava visível, sorria. Apontou a palma para o corredor dizendo que o jovem mestre solicitava uma audiência com Qin Shan. O protagonista disse seriamente que não tinha negócios dentro da família e perguntou por que precisavam dele. Hu, sorrindo ainda mais, repetiu seu pedido novamente. E no final Qin Shan concordou, seguindo-o para dentro. Ao entrar em uma das salas, ele parou em frente à mesa onde Ni Yang estava sentado, ao lado da qual estava uma jovem. Perguntou por que Yang o chamou. Yang, olhando para o painel pendurado na frente de sua palma, observou pensativamente que o protagonista era um estudante talentoso. Ele era o presidente do conselho estudantil da escola secundária privada Shengling, e continuou falando, acrescentando que a pontuação básica de robótica de Qin Shan era 100. A pontuação em iluminação neural era 100. A pontuação em controle de navios de guerra era 100. E a pontuação em energia era 100. Além disso, Qin Shan era um membro especial da empresa de ciência e tecnologia da família Su, Steel Armor, e ele perguntou como uma pessoa comum poderia alcançar um nível tão alto. Ele tinha certeza de que até Shui não poderia deixar de se apaixonar pelo talento do protagonista. Mas ele advertiu que todas as grandes famílias da federação queriam ter Shui como sua nora. E Yang olhou seriamente para Qin Shan, e confessou que tinha medo de que alguém como o protagonista nem sequer devesse pensar em amá-la. Qin Shan franziu a testa e perguntou o que Yang faria se pensasse nisso. Ele colocou 2 dedos no queixo, observando que, nesse caso, tinha medo de que qualquer coisa pudesse acontecer com o protagonista. E também era possível que ele perdesse a vida. Shin-san percebeu que seu relacionamento com Shui poderia arruinar os planos dessas pessoas, e se perguntou se foram eles que armaram esse espetáculo com o anel. Quando ele ainda não ouviu nenhuma resposta, Yang perguntou o que ele tinha decidido. Qin Shan olhou para ele seriamente, notando com confiança que Yang gostava de Shui, e então disse que Yang deveria conquistá-la. E o que o próprio Qin Shan fazia não deveria preocupá-lo, na opinião dele. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. E Yang, cerrando a mandíbula, franziu a testa de aborrecimento e gotas de suor apareceram em seu rosto. Virando-se para ele, perguntou se ele tinha preparado tudo. Ele pediu para não se preocupar, anunciando que tudo já estava preparado. Então, dentro de 1 hora, um incidente triste aconteceria com o protagonista. E após dizer isso, ele sorriu e passou a mão bruscamente pela garganta, insinuando que este incidente seria fatal. Algum tempo depois, nos bairros pobres, Qin Shan estava andando pelas ruas e olhando ao redor. Ele pensou que ainda faltava 1 ano para que o portão para o outro mundo se abrisse. Então ele precisava aumentar rapidamente sua cultivação. Agora ele tinha que enfrentar o apocalipse e alguns outros desgraçados das classes superiores. De repente, quando ele entrou em um beco, um grupo de pessoas apareceu para encontrá-lo. E o cara que estava andando ao lado de seu camarada pediu que ele não tivesse pressa. Mas o homem respondeu que estava bem. Ao passar por Qin Shan, ele de repente sorriu, tirando uma faca, e moveu sua mão bruscamente, preparando-se para atacar, e alertou o protagonista para ter cuidado, perguntando para onde ele estava voando tão rápido. No entanto, apesar da velocidade deste ataque, Qin Shan conseguiu desviar, notando que este ataque era muito perigoso, então concluiu que este não era um fraco comum do beco. Sem a intenção de desistir, o homem balançou a lâmina novamente, mas o protagonista também desviou deste golpe, exclamando mentalmente que essas pessoas vieram aqui deliberadamente, concentrando seu próprio poder espiritual ao seu lado,
ele se preparou para atacar e bateu com força a palma da mão nas costas do homem, que, sem conseguir desviar deste ataque, gritou enquanto caía no chão. O protagonista prestou atenção ao fato de que podia ativar o poder espiritual, porque isso significava que podia usar tudo o que havia obtido naquele mundo. Os camaradas do homem que atacou Qin Shan perceberam que o protagonista não era um simples fraco, e um deles ordenou aos amigos que sacassem suas armas. Os homens franziram a testa com raiva enquanto tiravam suas armas debaixo das roupas, e Qin Shan franziu a testa, perguntando se eles tinham até armas de fogo com eles. Ele tinha pensado que eles não eram caras simples e observou que, se esse fosse realmente o caso, então só tinham a si mesmos para culpar. Ele ativou sua aura mágica, e um arco surgiu em sua palma, e flechas apareceram no ar ao lado dele. Os homens, ignorando isso, começaram a atirar nele, e Qin Shan respondeu disparando várias flechas neles, acertando-os com precisão. As flechas perfuraram completamente seus corpos, e eles caíram no chão com um grito. Após o ataque ser concluído, as flechas retornaram a Qin Shan, e ele parou, olhando seriamente para os homens, um dos quais começou a implorar por uma plataforma. O protagonista aproximou a ponta da flecha dele e ordenou que dissesse quem os enviou. E o homem gritou que foram contratados por Hu da família. Qin Shan trouxe a flecha para mais perto do olho dele, e os olhos do homem se arregalaram, e o protagonista exclamou que sabia que era obra de Yang. O cara, suando de excitação, gritou que Hu era um professor de artes marciais viúvo exemplar, observando confiantemente que Qin Shan definitivamente não seria capaz de enfrentá-lo. É por isso que ele o aconselhou a fugir, recriando mentalmente a aparência de Hu. E o protagonista, repetindo mentalmente que Hu era uma professora viúva exemplar, percebeu que se ele tivesse a lâmina da sua vida passada, nenhum lutador seria capaz de derrotá-lo. De repente, ele gritou mentalmente, colocando a mão na cabeça e perguntou a si mesmo: por que não consegue se lembrar? Virando-se para o sistema, ele perguntou: isto realmente bloqueou as memórias? A janela do sistema que apareceu explicou que isso foi feito antes para evitar a observação do vazio, porque se fossem descobertos, as consequências seriam impossíveis de prever. Qin perguntou quando seria capaz de se lembrar de tudo. O sistema explicou que ele precisaria se mover para o mundo da cultivação uma ou duas vezes, e o protagonista decidiu que fariam tudo por sua vez. Porque embora esses caras tenham falhado em fazer qualquer coisa desta vez, Yang não era do tipo que desiste após a primeira tentativa. Se ele não pudesse usar sua técnica de espada, então ele sabia que teria que mostrar aos inimigos a arte do deus da guerra. E ele olhou diretamente para frente com uma expressão séria enquanto Hu, que estava em outro lugar, deu um sorriso irônico para Qin Shan e riu, dizendo que tinha uma surpresa inesquecível para ele. Enquanto isso, Qin Shan voltou sua atenção para o cara que sobreviveu, percebendo que Hu os havia enviado para pegar sua cabeça. Estendendo a palma da mão, ele admitiu que queria falar com ele, e gaguejando de medo, o garoto concordou, entregando ao protagonista o dispositivo. Assim que Hu aceitou a chamada, perguntou se suas missões tinham terminado. Qin Shan declarou que eles tinham falhado, e Hu cerrou a mandíbula, e o protagonista acrescentou que ele ainda estava vivo. Hu, franzindo a testa, admitiu que não esperava que Qin Shan o contatasse pessoalmente. E embora o tenha feito, Hu alertou que o protagonista não viveria de qualquer maneira, já que ele iria encontrá-lo e destruí-lo. Qin Shan, permanecendo sério, decidiu que daria uma chance a Hu, acrescentando que tinha certeza de que ele sabia onde o próprio protagonista vivia. Ele disse para ele vir, observando que estaria esperando por ele, e removendo o aparelho do ouvido, apertou-o na palma da mão com tanta força que ele quebrou em muitos pedaços. Qin Shan sacudiu os cacos da mão e pensou que antes de lidar com o apocalipse, ele teria que lidar com esses desgraçados ricos. Ele disse ao cara que ele podia ir, e gaguejou em confusão ao perguntar se o protagonista o mataria. Qin Shan virou-se, dizendo que o cara tinha garantido sua longa vida ao cumprir seu pedido. E enquanto o observava ir, o cara até começou a chorar de alívio. Algum tempo depois, no cassino do condado de Chongning, alguém dirigiu-se ao cavalheiro e disse que essa garota era seu cartão de visita. Então ele não gostaria de entregá-la a ele. Era Feng Huida, que sorriu sarcasticamente enquanto protegia Ana de Medici com seu corpo, pedindo permissão para trazer outra garota. Yang, que estava sentado em frente a ele, perguntou irritado se ele realmente queria insultá-lo ao fazer isso. Huida disse que não queria isso sob nenhuma circunstância e, de repente, o servo de Yang, o mentor exemplar da viúva Hu, se aproximou, dizendo que Qin Shan havia o contatado e que o estava desafiando para um duelo. Yang franziu a testa, perguntando novamente, e bateu a mão na mesa com raiva, afastando as fichas. Ele se lembrou que Hu lhe prometera que não haveria problemas, e depois de se desculpar com ele, Hu prometeu que cuidaria pessoalmente do personagem principal. Ele se virou, indo embora, e Yang, observando-o, pensou que Qin Shan estava causando problemas demais. Huda tentou chamar sua atenção novamente, e Ana, sentada atrás dele, estremeceu. E Yang, olhando para ele, sugeriu que eles jogassem algo mais interessante. Huda respondeu que escutaria Yang, e ele fez uma tela aparecer no ar à sua frente. Ele anunciou que seu servo deve matar um cara chamado Qin Shan,
e ele decidiu apostar na morte desse cara. A tela mostrou a imagem do personagem principal com uma cruz vermelha sobre ela. E Ruida observou que o jovem servo era um modelo de mentor viúvo, então ele estava confiante de que poderia facilmente matar esse cara. Ele tinha receio de que fosse uma aposta não lucrativa, mas Ana ordenou que ele concordasse, e Ruida olhou para ela confuso, perguntando o que aconteceria se perdessem. Ana disse que se perdessem, apenas matariam esse cara, desistiriam da missão e iriam para casa, porque já estava entediada com este lugar, e depois de terminar, ela sorriu. Algum tempo depois, Ru apareceu nas favelas sobre as quais os drones estavam voando, parando por um momento, olhando para os prédios altos. Entrando em uma dessas casas, ele caminhou pelo corredor. Dirigindo-se ao quarto 2207, ele arrombou a porta com um chute. Entrou e, então, atraindo a atenção de Qin-Shan, disse que havia chegado. Olhando para trás, ele perguntou por quanto tempo o protagonista se esconderia. De repente, ele percebeu um clarão de luz atrás dele e, virando-se abruptamente, xingou ao notar uma flecha voando em sua direção. Ele colocou as mãos à sua frente, conseguindo interceptar a flecha, e cerrou o maxilar. Mas a flecha era muito forte, e ele, incapaz de se manter de pé, voou para trás, colidindo com a parede. Profundas fissuras apareceram na parede, e Ru perguntou se aquilo era realmente uma flecha. Qin-Shan, aproximando-se dele e tirando uma nova flecha, admitiu que não esperava que Ru pudesse pegar sua flecha, e sugeriu que ele tinha uma boa razão para seu posto. Olhando para ele seriamente, ele criou uma aura mágica ao redor de sua arma, dizendo a Ru para pegar a segunda flecha também. Ru se preparou, desviando do ataque, e o protagonista imediatamente disparou outra flecha, e Ru foi forçado a desviar novamente. Assim, ele saltou de um lado da sala para o outro, desviando de muitas flechas que, ao perfurar a parede, a atravessaram. Escondendo-se atrás do sofá, Ru, suando devido ao esforço, lembrou-se de que Qin-Shan era pobre e perguntou como ele conseguia manejar o arco tão bem. Nesse momento, usando uma câmera com um drone, Yang assistia à batalha em andamento, percebendo que nuvens de poeira estavam subindo no ar de um dos edifícios. Ru não percebeu que Qin-Shan era capaz de esmagar a professora viúva exemplar com flechas, e perguntou quem ele realmente era. Ana sorriu para ele, assistindo à batalha, e Yang, cerrando a mandíbula, atraiu a atenção de Ru e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele ordenou que ele acabasse com Qin-Shan imediatamente, e ao ouvir sua ordem, Ru expressou seu acordo. No momento seguinte, o protagonista disparou novamente, mirando uma flecha nele, e ao notar isso, os olhos de Ru se arregalaram e sua boca se abriu de medo. E então ele de repente franziu a testa. As veias em seu rosto se tornaram mais visíveis, e todo o seu corpo começou a mudar. Seus músculos cresceram, fazendo suas roupas rasgarem. E, olhando furiosamente para Qin-Shan, Ru se levantou. Então acenou com a mão, afastando a flecha e quebrando-a em 2 pedaços. Abrindo bem a boca, ele gritou. Mas o protagonista permaneceu calmo, e, olhando fixamente para Ru, percebeu qual era a sua verdadeira força, e disse que isso seria mais interessante. Ele pegou uma nova flecha, e Ru, sorrindo, correu em direção a ele. Depois saltou e pegou as flechas que Qin-Shan lançou nele. Ainda segurando as flechas, perguntou se o protagonista tinha ficado sem flechas. Ele gritou que era a sua vez e balançou os braços bruscamente, lançando flechas em direção a Qin-Shan. Ele pulou e conseguiu desviar dos projéteis. E as flechas, por sua vez, perfuraram o chão com tanta força que as telhas que o cobriam foram destruídas e se ergueram. Notando a posição de Ru, Qin-Shan achou que esta era uma grande chance e preparou um arco. E Ru, cerrando a palma em um punho, balançou a mão. E assim o protagonista colocou as mãos na frente dele, recebendo todo o impacto nisso. Quando ele atingiu o chão, incapaz de ficar parado, uma enorme quantidade de poeira subiu ao ar. No entanto, apesar de ter voado para o lado, ele conseguiu ficar de pé. O chão no local onde ele caiu desmoronou. E ele tirou o grampo que segurava seu cabelo e notou quanta força havia em Ru, observando que isso era uma surpresa. Ru, que também foi arremessado contra a parede pela força do golpe, começou a se afastar gradualmente, sorrindo, e inclinou a cabeça, declarando que Qin-Shan tinha chegado ao fim. Pegando o sofá do chão, ele perguntou por que estava se escondendo. Franzindo a testa, o protagonista saltou, desviando do sofá lançado em sua direção, e perguntou quem disse que ele estava se escondendo. Ao descer, ele cortou a parte afiada do grampo pelo corpo de Ru, causando dano. E ao sentir isso, Ru gritou. Qin-Shan continuou a concentrar energia mágica perto de sua arma, e ao cravar a parte afiada do grampo na perna de Ru, ele deu uma cambalhota no ar, terminando atrás dele. Ru gritou, e aproveitando sua distração, o protagonista saltou, dirigindo-se a ele de lado, e o atingiu com tanta força que Ru não conseguiu se manter em pé, caindo. Qin-Shan declarou que seu nível atual era nível 2 de temperamento de Qi, e esse poder era equivalente a um mentor modelo viúva neste mundo. No entanto, o poder espiritual do mundo da cultivação excedia o poder comum deste mundo, e era por isso que ele sabia que simplesmente esmagaria Ru. Olhando para ele com concentração, declarou que não tinha tempo para lidar com eles,
e disse que era hora de terminar essa luta. Mais energia mágica apareceu no ar ao lado dele. As flechas voltaram para ele, no entanto, sem intenção de desistir. Um grande fragmento, gritando que não daria a Xinxiang uma chance de atacar. O protagonista desviou facilmente do fragmento lançado contra ele e, em seguida, usou a habilidade de estabilização. Ele inseriu várias flechas de uma vez, usando a habilidade de explosão, e disparou flechas em direção a Hu. Essas flechas, voando para o lado, estavam envolvidas em energia mágica, que se formou na silhueta de uma cobra com a boca bem aberta. E vendo isso, Hu, suando de medo, perguntou desesperadamente o que estava acontecendo. 3 flechas foram disparadas com tanta força que perfuraram seu corpo completamente. E antes que ele pudesse sequer gritar, ele caiu, saindo do buraco que havia aparecido na parede anteriormente. Ele caiu no chão, e o drone pairando no ar ao lado do edifício estava filmando tudo isso. Caminhando até a borda, Xinxiang olhou para a rua, e de repente, franziu a testa em concentração ao notar o drone. Por um tempo, ele apenas olhou para isso, e então o drone pareceu tremer. E o protagonista, levantando seu arco, disparou uma flecha nele. E quando a flecha colidiu com o drone, a imagem que estava anteriormente na frente de Yang apagou-se. Huada, franzindo a testa, perguntou se Yang estava realmente de mau humor. Ele presumiu que estava cancelando a aposta. E Yang franziu a testa e olhou furiosamente para ele, perguntando se ele estava cancelando a aposta. Ele perguntou se Huada realmente achava que ele falharia. Virando-se, ele gritou que Huada teve sorte dessa vez, mas que iria se vingar na próxima. Observando-o, Ana percebeu que ele era muito arrogante, e perguntou se era verdade que ele não sabia que salvou sua vida quando perdeu para eles. Ele de repente se sobressaltou e, em seguida, se curvou, observando que eles tinham vindo para a Federação da Liberdade para recrutar pessoas talentosas, e pediu a Ana que controlasse seus impulsos durante a missão. Ele era o primeiro guarda-costas da princesa mais velha e também um hacker profissional. E nesse momento, Ana, que era a princesa mais velha do Império Sinolanka e também a rainha da destruição, tocou seu cabelo com a palma da mão e fechou os olhos, notando cansadamente que esconder sua identidade era um assunto muito difícil. No final, ela sugeriu não falar sobre isso e perguntou: como está o ki daquele cara, quer dizer, Qinshan? Wood concentrou-se e notou que a força do protagonista era mediana. Afinal, ele era apenas um pouco mais forte que o mentor exemplar Wood. No entanto, seu estilo básico era peculiar. E ele perguntou se era possível que Qinshan fosse dono de uma força sobre-humana especial. Ana pediu a Wood para entregar os dados de Qinshan a ela, e imediatamente, Wood criou um painel à sua frente no qual começou a escrever algo. De repente, ele perguntou: que tipo de sistema de defesa inútil é este? Ele notou que a Federação da Liberdade estava simplesmente desperdiçando seus talentos, e, logo, o painel mostrou informações sobre um membro do Centro de Pesquisa em Robótica de Shangning, Qinshan. Depois de ler isso, Woody disse que o protagonista era um pesquisador no centro de pesquisa, e, enquanto criava um fogo ao lado dele, Ana sorriu, observando que era interessante, e sugeriu que se aproximassem de Qinshan. Algum tempo depois, Qinshan se aproximou do Centro de Pesquisa de Armaduras de Aço de Shangning. Ele subiu as escadas, entrou. E os drones voando perto da passagem principal realizaram uma análise de íris, notando que ele havia passado, e graças a isso, o Centro de Pesquisa de Armaduras de Aço cumprimentou Qinshan, chamando-o de número 41.157. Qinshan começou a caminhar pelos corredores e parou por um momento, prestando atenção no enorme traje que estava no centro do laboratório. Olhando com atenção, ele se aproximou, pensando que suas habilidades robóticas eram muito melhores em sua vida passada. Ele se perguntou se havia uma maneira de usar uma armadura mais poderosa para combater o iminente fim do guerra. No entanto, ele decidiu que era tudo apenas coisa da sua cabeça, notando que voltaria a isso em breve. Caminhando mais longe, dirigiu-se ao lugar que era o banheiro, e pensou que se escondesse ali, sua família não o procuraria por um tempo. Ele colocou a palma da mão no painel especial, e quando sua identidade foi confirmada, o sistema o cumprimentou. Qinshan entrou na sala, tirou a capa e a jogou no chão. Depois caminhou até a janela, olhou para fora e percebeu que o Ki do outro mundo já estava flutuando no céu. Ele supôs que a aproximação do juízo final não estava tão distante, sabendo que não tinha tempo. Franzindo a testa em concentração, ele pensou que amanhã retornaria ao mundo da cultivação novamente, e também passaria o tempo restante praticando. Sentado na cama na posição de lótus, ele fechou os olhos firmemente, e algum tempo depois, quando o tempo se esgotou, uma notificação anunciou que a estadia de Qinshan no mundo humano havia sido suspensa por 24 horas, então ele seria em breve transferido para o mundo de cultivo. Quando a transferência foi concluída, ele estremeceu, abrindo os olhos, e o homem ao lado dele chamou sua atenção e perguntou se estava bem. Ele não entendia por que Qinshan estava paralisado. E o protagonista percebeu que isso significava que, quando ele se transferia de um mundo para outro, o tempo parava, e com um sorriso confiante, exclamou que estava de volta. Ele percebeu que voltou ao exato momento antes da transferência, o que significava que, enquanto ele estava em outro mundo, o tempo congelou. Confuso, o homem coçou a testa com o dedo e perguntou o que ele estava murmurando ali.
O protagonista disse que não diria nada, pedindo ao homem para não dar atenção a isso. E pensou na situação com Yue Shang e Sun Ji, observando que não deveria chegar aos outros por enquanto.